Oi, tudo bem? Estamos aqui para mais um Papo de Mãe, desta vez para conversar com pais muito criativos, pais inventores. Isso, Rô, olha, são pais e mães, eles já estão aqui, né? Que vendo a necessidade dos filhos, acabaram tendo grandes ideias para melhorar a vida deles. Veja os destaques do programa. Na reportagem você vai conhecer o Carlos, um pernambucano que inventou um aplicativo para melhorar a comunicação da filha com paralisia cerebral. O que ele não imaginava é que outras milhares de pessoas com deficiência também seriam beneficiadas. Essa história, a sua história, a gente vai conhecer daqui a pouco aqui no Papo de Mãe. Eles são cheios de imaginação e nunca desistem até encontrar a solução para um problema. São os pais e mães inventores. Mas será que é fácil conviver com alguém em casa assim tão cheio de imaginação? E o que você pediria se soubesse que o seu pai tem esse tipo de talento? Bom, a Júlia já tem uma ideia. O que você pediria para um pai inventor? Uma máquina de fazer lição de casa. Olha só, essas e outras respostas você confere daqui a pouquinho aqui no Papo de Mãe. Essa foi boa. A se ajudar bem, né? As crianças. Olha, e aqui no estúdio nós vamos conhecer as histórias do Eliezer, da Sofia e do Daniel, que eles vão contar daqui a pouco quais foram as invenções deles. E convidamos também a Lisandra Caetano, terapeuta ocupacional da APAE de São Paulo, e o Dr. César Peducci Filho, advogado especialista em patentes. Obrigada pela presença de vocês aqui no Papo de Mãe. É, porque as invenções podem vir de uma necessidade da criança, de uma coisa curiosa, ou até de uma necessidade por causa de uma doença, né? De uma situação mais grave também. E que daí desperta nos pais a necessidade de ser criativo. Que acho que é o caso do Eliezer, né? Conta pra gente, Eliezer, você tem um casal de gêmeos, não é isso? Que os dois estão aqui. Tenho sim, o Luca e a Sofia. E eles estão com quantos anos? Eles vão fazer 8 agora. E o Luca, quando nasceu, ele teve alguma coisa no parto, que ele teve uma paralisia cerebral, foi isso? Ele teve hidrocefalia, causada por uma meningite bacteriana. E como que ele foi se desenvolvendo, Eliezer? A gente tinha um parâmetro, a Sofia. Né? A gente tinha um padrão, a Sofia se desenvolvia e o Luca parado. Então a gente começou a perceber que ele não tinha esse desenvolvimento igual ao da Sofia, e então a gente começou a procurar especialistas, né? E a gente, aí que foi chegando os diagnósticos que o Luca ele tinha algo semelhante a uma paralisia cerebral. Né? Aí foi identificada a lesão, né, que causou todo esse atraso pro Luca, né? E conforme ele foi crescendo, o que você sentiu da necessidade dele que acabou despertando em você essa coisa de criar algo para o seu filho? Olha, eu não aceitei bem a ideia de ter um filho especial. Né? Eu tive muita dificuldade em aceitar no começo, né? Eu e o Luca, a gente não conseguia ter uma relação. Foi muito difícil para mim. Importante você dizer isso, né? Né? Que acho que outros pais e mães passam também. Sim, eu falo porque eu sei que tem outros pais que têm dificuldade, né? Hoje, se você frequenta uma associação, você vê mães, você não vê pai. Né? O pai, é difícil, né? Principalmente o brasileiro. Eu queria ver meu filho jogando futebol. Você acha que o pai se afasta mais, assim, sim, numa situação dessa? Sim, é comum. Né? Depois eu até pesquisei, é realmente comum isso acontecer. E para mim foi um choque, assim, eu não consegui, né? Lidar. Mas conforme, né, o tempo passou como um insight de Deus, assim, né? Eu tomei uma decisão que eu queria ser pai do Luca. Que legal. Né? Eu falei, eu quero ser pai. Né? Mas eu precisava de alguma coisa que fizesse com que a gente criasse um elo. Né? E a gente não tinha. Um dia eu vi um equipamento parecido com esse e era muito caro. Falei, eu vou fazer. Né? Que era um equipamento para fazer o seu filho andar, é isso? Para ele ficar em pé. Para ficar em pé. Porque ele não fica em pé, ele não anda, é isso? Isso, ele não anda. Né? E daí você pensava, puxa, de repente eu posso proporcionar isso para o meu filho. De repente a gente pode jogar bola, né, cara? Eu já viajei, né? Já vou longe, né? E quando foi que você desenvolveu? Ele tinha quantos anos que você desenvolveu Faz esse um equipamento? ano. Faz um ano. Faz E o um que ano. mudou na vida dele? Tudo, cara. O Luca desenvolveu demais.
E conta pra gente, que é um colete, eu vou pegar aqui, depois no último bloco a gente até pode colocar no Lucas, se ele tiver afim. Deixa eu pegar aqui para mostrar, que é todo um equipamento, olha que legal, né, isso aqui, porque... Esse foi feito essa noite. Você que faz mesmo. Não, a costura quem faz é um amigo meu. Né, ele tem uma sapataria em São Sebastião. Que legal. E aí eu preciso de máquina pesada para fazer. Aí um sapato é para você, o outro é para o Lucas. Isso, aqui no caso é para minha esposa. Vou mostrar pro Jajá, então. Quer dizer, aqui vai o pé da criança que tem a paralisia e aqui é o pé do adulto. Isso. E daí você prende tudo isso no colete. Exatamente. E o adulto anda e a criança vai andando junto. Vai andando junto. E pode chutar bola, e pode fazer... Olha, O que você acha dessa invenção, Lisandra? É fantástico, né? A gente observa que, como você disse, muitas vezes os pais não estão preparados para ter um filho especial. E quando você tem algo novo, você é capaz de criar alguma coisa que vai trazer para o seu filho a possibilidade de fazer coisas juntos, né? Quanto isso é interessante, e para a criança, eu acho que o valor que isso tem é muito maior, né? A criança, eu aposto que ele deve ficar super feliz quando ele está junto com você e podendo caminhar. E você, como terapeuta ocupacional, isso é importante para a parte física dele também? Ele se mover, se movimentar, como ficar ele em pé? mesmo disse, né? Que tem a questão que o filho dele não anda. Então, essa questão dele poder ficar em pé e poder ter um pouco de propriocepção, principalmente nas partes dos membros inferiores, que são as pernas, isso para ele é muito importante. A criança precisa disso, né? É claro que é sempre importante a gente estar sendo acompanhado pelo médico ortopedista, pelo fisiatra, o fisioterapeuta da criança, né? Para que ele possa estar orientando você de acordo com o quadro da criança. Para usar de um jeito correto, para não prejudicar. prejudicar. Para que não venha prejudicar. Todo esse equipamento, quando eu fiz o primeiro equipamento, eu tive um acompanhamento de terapeuta, fisioterapeuta, os TO, a galera toda de São Sebastião, do centro de reabilitação, né, da Topolândia, que o Luca ele fazia o tratamento lá. Que vocês são de São Sebastião, no litoral norte. Somos no litoral norte. Então toda a equipe se juntou quando viu que eu tomei uma ação. Então houve uma reação. Entendi. E daí você patenteou, quer dizer, registrou isso, e outras crianças já estão se utilizando disso? Já tem outras crianças no Brasil que se utilizam desse equipamento. E você fez esse registro? Fiz esse registro. Que é a patente, né? Doutor César, o que é a patente e por que é importante você patentear uma invenção? Bom, a patente é toda invenção ou modelo de utilidade que tem novidade, que é dotado de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Vindo aqui para uma linguagem mais comum, é tudo aquilo que é desenvolvido, que é criado como uma disposição construtiva nova de algo que já existe, uma melhoria funcional, uma nova formulação quando a gente vai para a área de medicamentos, e tudo aquilo que não existia até então, que não tinha sido levado ao conhecimento do público até aquele momento, e que para um técnico no assunto, para as pessoas que trabalham no meio, para a empresa, a indústria que desenvolve esse equipamento, aquilo não decorra da obviedade. Então, a gente preenchendo todos esses requisitos, a gente tem uma invenção patenteável. E para fazer esse registro, então precisa procurar um advogado e tem que pagar por isso? O órgão do governo responsável por conceder os direitos sobre patentes é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. O Eliezer deve ter levado a sua invenção até o INPI, logicamente, através de um relatório descritivo, a descrição das reivindicações e pedido essa patente lá. O que ele pede quando ele faz esse registro no INPI? Ele pede a exclusividade de exploração sobre essas melhorias funcionais que ele aplicou ao produto. Quer dizer, para evitar que outras pessoas copiem simplesmente, né? Quer dizer, quem quiser vai buscar com você. Até porque, assim, foi mais uma questão de proteger. Eu, até hoje, eu não vendi nenhum equipamento. Todos que foram feitos, eu peço que para a pessoa ir até a minha cidade, por conta desses detalhes que a doutora falou ali, existe uma série de adaptações que cada criança é um caso diferente.
Daqui a pouco você conta mais pra Conto. gente, tá? Como é que funciona, até porque de repente outros pais vão se interessar também. A gente vai conhecer a história da Sofia, que tem quantos filhos? Não, dois filhos. E que são adultos já? São adultos. O Murilo, que é o meu primeiro filho, até pelo qual hoje eu abri a Jaita, já tem 29 anos. Então, e a menina tem 26. Como que ela chama? Martina. Martina. E daí como é que foi? Mas você também acabou criando produtos aí em por virtude causa de da tudo necessidade. isso, com certeza. Então me conta o que seu filho tinha e como é que você desenvolveu isso. Tá, então assim, o Murilo nasceu na realidade com uma síndrome, então ele tinha, ninguém sabia exatamente o que ele tinha, mas ele tinha toda uma flacidez ligamentar, ele não sustentava o pescoço, não sustentava nada, tinha uma perna virada ao contrário, uma flacidez ligamentar assim, então imagina um homem borrachinha, sem tônus nenhum, nasceu um pouquinho prematuro, mas não muito. E uma incógnita, né? Porque ele tinha todas as funções, quer dizer, mamava, fazia cocô, estava tudo bem, leva para casa, eu brinco que tomo que o filho é seu, né? E você que se vire, né? E aí? E aí começou a minha peregrinação. Mas enfim, enquanto porque ele tem mamava... muito isso dos pais irem atrás, né? Mas tem que ser, porque não tem outro jeito. Aí você começa, leva aqui, leva no neuro, aí ele disse, não sei, parece que não falta pedaço de cérebro, umas coisas assim bem animadoras, mas vamos indo. Ninguém sabia muito. Aí colheu o exame, fez um cariótipo na maternidade, mas leva 21 dias para sair. Foram bem difíceis esses dias, mas enfim, ele mamava e foi indo. A coisa foi caminhando de uma maneira, a perninha era torta, mas depois ficou no lugar, e assim a coisa foi caminhando. E enquanto ele estava no peito, ele foi se desenvolvendo relativamente bem. Mas a partir do momento que começou a entrar com alimentação, aí ele começou a vomitar. Então, fora a parte, todas as coisas que fazia... Ele começou com fisioterapia, que foi a melhor coisa que o neuro me indicou, desde a segunda semana de vida. Ele já fazia uma fisio dentro daquilo que ele podia. Mas quer dizer, né? daí você desenvolveu esse problema alimentar, quer dizer que tinha alguma outra coisa, era uma alergia, o que era? E ele não se alimentava, não crescia, não se Não, desenvolvia? e a síndrome é baixo peso, baixa estatura, então era ser assimétrico, ser anãozinho e além de tudo ainda vomitava. Mas depois que eu comecei a introduzir os alimentos. E como normalmente o primeiro alimento a ser introduzido é o leite de vaca, demorou um pouco pra gente, porque aí começaram a achar que era da síndrome, vai ver que era, sabe, é difícil, ninguém sabe. Uma má formação. E vai indo, mas enfim, aí foi caminhando, mamar, comia, vomitava 10 vezes por dia, ia crescendo, a curvinha dele era a mais baixinha de todas, tudo crescia, mas tudo pequenininho. Sofia, nisso você trabalhava? Qual a sua Trabalhava, eu sou dentista, né? Então era assim, ele ia comigo, depois de um mês eu voltei a trabalhar, porque eu acho que a gente precisa dar uma arejada na cabeça. Aí eu atendia um paciente e ficava 1 hora com ele, porque ele era tão hipotônico, você sabe bem, leva muito tempo a mamar. Então eu passava 10 a 12 horas por dia amamentando. Nossa. Mas eu realmente amamentei mesmo, não dei uma gota de água até 6 meses. Bom, mas de daí idade. ele não conseguia comer, aí você... Não, isso depois dos 6 meses. Quando começou a entrar a comidinha, ele começou com os vômitos, tá? Mas ele já estava melhorzinho e tal. Tudo foi mais lento, mas foi acontecendo, tá? Aí vocês foram identificando o que fazia mal pra ele. O que fazia mais. Na alimentação. Na alimentação. E aí, aos poucos, conforme ele foi crescendo, mas para vocês terem uma ideia, ele tinha 4 anos e meio e ele tinha apenas 9 quilos. Nossa, é muito pouco. Né? É o peso de uma criança de 6 meses. Aí você começou a criar receitas especiais para ele, então, retirando alguns... Aí comecei a fazer em casa. E aí, o que você achava naquela época? Nada. Hoje você ainda acha alguma coisa. Mas hoje já tem bastante Naquela coisa. época você teve que inventar tudo. E daí você começou a inventar receitas que se utilizavam do quê? Não, aí você tem que abrir a imaginação, porque a partir do momento que você não tem o queijo, aí você tem o que eu ponho no lanche. E aí começou, só que aí não começou só o queijo, aí veio o glúten. Aí então era o pão, aí era o queijo. E sem glúten. Aí você tinha que inventar receitas para ele sem lactose, sem glúten. Sem glúten e com gosto, porque senão também que nem come, ninguém come. E hoje virou uma marca, virou uma loja, Sofia? Hoje virou. Aí assim, como eu sou dentista, eu fui estudar outras coisas. Na verdade, isso me deu um suporte muito grande. Eu fui fazer homeopatia, eu fui fazer acupuntura para tentar estimular. E aí eu me tornei uma das primeiras dentistas que faz isso, porque já faz tempo, mais de 25 anos.
E com isso eu fui juntando, aí eu comecei a trabalhar em equipe, e aí eu fui entrando nutricionista, e todo mundo foi pondo o dedo, quer dizer, ele tem mão de todo mundo lá. Não, lembrando que o glúten está presente na farinha, tal, né? Na farinha, muita coisa. Na maioria dos alimentos. Então, realmente, fazer, foi difícil identificar, não cozinhar foi muito sem fácil. glúten totalmente E hoje você difícil. ajuda, então, muitos pais aí que têm os filhos que não podem comer lactose, não com podem comer certeza. glúten. Então, hoje... E as suas receitas têm como base mais o quê? Milho? Então, na realidade, assim, aí eu comecei a ter que estudar um pouco mais de nutrição para conseguir, não é? Uma coisa é fazer em casa, outra coisa é pensar em fazer algo que você tem que pôr em prática. Então, os produtos são bastante artesanais, mas eu fiz um resgate de coisas que se comia outrora e se esqueceu hoje. Então, eu voltei a utilizar inhame, né? Quantas vezes você come inhame? Né? Batata doce, cará. E aí eu resolvi fazer, por exemplo, pães. Eu brinco que a gente faz pão comida, o meu pão é arroz com feijão. Eu faço pão de feijão, de leguminosa, mas deixo o feijão de molho igual a vovó, porque tem todos uns fatores interessantes que você tira quando você deixa o feijão de molho de 8 a 12 horas e joga fora para fazer o produto. Então aí eu cozinho, aí eu vou fazer a massa. Depois a gente vai por umas receitas, então. Depois a gente vai provar também. Que ela Vocês vão trouxe alguns experimentar os produtos. biscoitos. Aí eu fui desenvolvendo. E aí o queijo, vou substituir pelo quê? Aí fui inventando coisa, e aí foi. Daqui a pouco você conta mais, que a gente está vendo que às vezes uma invenção para ajudar um filho pode virar um Ajuda negócio e muita ajudar gente, outras pessoas. E o Daniel também, né? Conta quantos filhos você tem, Daniel? Eu tenho um filho só, o Matheus. Que está aqui, né? Isso. O Matheus. E daí conta pra gente, o que aconteceu com o Matheus que despertou em você a criatividade? Assim que o Matheus nasceu, eu dominei a cozinha para mim. Então eu aposentei minha esposa da cozinha e eu que comecei a cozinhar. E eu tava com várias panelas ao mesmo tempo no fogão e ele entrou correndo na cozinha, com uns 4 anos de idade, e aquele pânico de pai, né? Para, não chega perto do fogão. E eu fui ajeitar uma panela e ela correu pro lado em cima da grelha, não chegou a cair. Mas eu fiquei com medo, né? Eu falei, poxa, por que não existe uma grelha que trave a panela em cima do fogão, E esses são né? uns dos maiores acidentes, né? Com criança acontecem dentro de casa e na cozinha Exatamente. mesmo. Imagina uma panela com água fervendo. O maior pânico de um pai ou de uma mãe seria uma panela caindo em cima do filho, né? E daí, na hora que cozinha. você viu isso, te deu um Aí eu estalo. pensei, aí eu comecei a matutar, conversei com a minha esposa e tal, aí consegui chegar numa grelha que consegue travar a panela em cima do que fogão. interessante. Então é alguma coisa que você coloca na boca do fogão e ela segura a panela? Isso, você tiraria a sua grelha tradicional do fogão e colocaria a minha com ventosas para ela poder se fixar no fogão também, né? Porque não adianta nada. Hoje seu filho está com quantos anos? Tá com 8 anos. E hoje você cozinha e ele pode ficar Firme na e cozinha forte. com você, acompanhando, participando. problema. Lá na sua cozinha, então você teve a ideia e você fez essa grelha para o seu fogão? Infelizmente eu não tive verba para colocar em prática. Eu tenho todo o projeto, toda a patente nacional, patente internacional, mas infelizmente não consegui fazer nem o protótipo. Mas na sua cozinha tem? Não, tem? infelizmente não. Ele ainda mantém distância. E o desenho industrial? Desenho industrial tenho. Tem também. Tem. Que é uma outra proteção, né? O quê? Que uma coisa é a patente, outra coisa é o desenho industrial. Os dois são registrados no INPI. Só que no desenho industrial você protege só a forma plástica do produto, né? Só a forma ornamental. Só o design mesmo. Eu vou interromper um pouquinho a conversa, a gente já continua. Olha, no próximo bloco vamos receber a Marcela Mazei, da Associação Nacional dos Inventores. E na reportagem da Fernanda De Luca, um aplicativo de tablet inventado por um pai brasileiro para ajudar a filha a se comunicar. E nas ruas as crianças deram boas ideias para a repórter Letícia Bragalha. Júlia, o que você gostaria que seu pai inventasse? Uma máquina de fazer lição de casa. Pra quê? Pra ficar mais fácil de fazer e não precisar gastar muito tempo. Mariana e Roberta, a criançada tem na ponta da língua o que elas queriam que os pais inventassem. O que você ia pedir pro seu pai inventor? Eu queria uma chuteira que marcava todos os gols. E você? Eu queria que uma bola que eu falasse e ela fazia todos os gols. Todo mundo querendo ser o Neymar aqui. E você? O que você ia querer? Um amigo robótico. Como é que ele ia fazer? Eu sou um amigo robótico. Eu sou seu amigo. Eu sou seu amigo. Olá, todo mundo tem já uma resposta.
está grávida de 8 meses e já sabe o que ela gostaria que inventassem. O que é, Mayara? Uma chupeta que não deixasse o bebê chorar nunca. Que não caísse da boca à noite também. Da boca à noite. Para facilitar a correria do dia a dia, as mães gostariam de inventar muitas coisas. A Karina tem 2 filhos. No seu caso, o que você inventaria, Karina? Acho que o capacete com mais olhos, para poder cuidar deles o tempo todo. Inclusive, enquanto a gente grava, eles estão tudo se espalhando por aí. Eu tô vendo que ela tá aflita, né? E você, qual seria o teu sonho de consumo em termos de invenção? Meu sonho de consumo seria um botão autolimpante para não ter que dar banho um por um. O que mais que você gostaria? Talvez um botão para dormir também. Olha, esse até eu quero, viu? Esse era bom também. Muito bom. Olha, esse negócio de filho com botão ia ser ótimo. Um botão para dormir, um botão para acordar, para comer, né? Eu queria ter o nariz da feiticeira, daquela personagem lá. Não, sabe o que eu achei engraçado? Porque assim, tem gente que cria em benefício dos outros e tem gente que cria em benefício próprio. Olha, as mães ali querem menos trabalho, viu? Bom, as crianças também, né? Uma máquina para fazer lição de casa. Olha, agora aqui com a gente está também a Marcela Mazei, gerente comercial da Associação Nacional dos Inventores. Obrigada pela presença aqui no Papo de Mãe, Marcela. Vocês. Como transformar uma invenção em um negócio? Na verdade, a necessidade é a mãe das invenções, né? Tudo surge a partir de uma ideia, onde os pais, né, as pessoas criam o projeto para suprir uma necessidade ou o que você mesmo falou, para apostar e parar de ter algum incômodo com relação a algum terceiro. Né? Então, tem muitos projetos no mercado que foram desenvolvidos por pais. Né? Então, assim, é muito interessante diversos inventos que a gente vê por aí. Mas aí, quando você inventa um produto, como torná-lo torná-lo um negócio, assim? Como comercializá-lo? O ideal primeiro é proteger essa ideia, né? Procurar um especialista na área para fazer o registro da patente e depois procurar investidores para fazer aquilo realmente acontecer. Porque precisa ter um dinheiro para conseguir produzir e fazer, né? Sim. Tudo, na verdade, envolve alguma verba, né? Ou alguém por trás para te ajudar com essa ideia e com esse projeto. E a associação tem também o Museu, né, dos Inventores aqui em São Paulo, né? O que tem lá de mais curioso ligado a essa relação pais e filhos? A gente tem bastante projeto lá diferente, né? A gente tem um prato onda, né? Um projeto que é um prato que ele tem uma borda com formato de onda para facilitar a criança pegar os alimentos com o garfo ou com a colher. Sem derrubar tudo? Sem derrubar. Então, assim, sem a necessidade de ter algum outro talher, né? Às vezes você está até dando uma comida para a criança e não consegue fazer isso com as 2 mãos. O que mais você lembra que tem? Tem um suporte pro carrinho de bebê, que você pode colocar o tablet enquanto você está andando com o carrinho passeando. Esse suporte permite que o próprio bebê consiga assistir desenhos, consiga assistir matérias, é legal. Aí tem a pulseira alerta, né, que alerta quando a criança sai alguns metros do pai, se distancia, então ela avisa, né, ao pai. Apito, ela acende. na própria acende. A pulseira fica no pai e acende quando a criança... Quando a criança está longe. Fica uma na criança e uma no pai. Uma na criança e uma no pai. Interessante. E o Brasil tem muitos inventores? Tem muitos. Os brasileiros são criativos? Muito criativo. É bem legal. Lá no museu a gente tem acesso também a diversos outros inventos, né? Em outras áreas que... É aquilo, tudo surge a partir de uma necessidade ou uma adaptação e algum projeto já existente. E daí, como é que faz para fazer parte dessa associação? Então, no nosso site, né, inventores.com.br, tem diversas informações, só entrar em contato conosco. Né? A gente auxilia tanto nos trâmites de patente, como na apresentação dos projetos para o mercado. Fazendo uma busca na internet, eu encontrei um pai inventor americano. Ó. Nos Estados Unidos, Paul McCart, ele criou uma prótese de mão para o filho adolescente. Leon nasceu sem os dedos de uma das mãos. Por causa dos altos custos de uma prótese industrializada, o pai fez uma busca por uma solução mais viável, né? A partir de uma impressora 3D,
uma outra invenção americana, aí, uma super impressora, o Paul imprimiu uma mão biônica super colorida e barata para o menino. Então, aí, conforme o filho dele for crescendo, ele pode imprimir uma nova mão, né? E tem que inventar uma coisa viável também, né? E Rô, aqui no Brasil, olha, um pai criou um aplicativo para tablet com o objetivo de facilitar a comunicação da filha que tem paralisia cerebral. E a repórter Fernanda de Luca foi lá conversar com ele. O Carlos só queria se comunicar com a filha, que teve paralisia cerebral no parto. Depois de muita pesquisa, ele desenvolveu um aplicativo audiovisual chamado Livox, Liberdade em Voz Alta, que se adapta a diferentes níveis de deficiências visual, motora ou cognitiva. A tela do tablet consegue reconhecer qualquer toque, mesmo que imperfeito. E as respostas obedecem os ajustes para cada problema. Matemática, português, jogos, música e até sensações. Tudo é possível através dessa tecnologia especial. Eu estou feliz. A invenção caseira do Carlos literalmente ganhou o mundo, tanto que nesse ano de 2015 ele levou o prêmio de melhor aplicativo de inclusão do mundo pela ONU. E só aqui no Brasil já são 10 mil usuários com algum tipo de deficiência. Realmente é muito bacana saber que você pode ajudar tanta gente. Eu fico muito feliz, né, de ver que algo que eu fiz para minha filha está mudando a vida de tantas pessoas. É bastante gratificante. O Livox tem ajustes, né, e algoritmos que fazem com que ele possa ser ajustado para vários tipos de deficiência, quer seja motora, cognitiva ou visual. E essa comunicação é muito importante. Sem dúvida, né? Você fornecer para essas pessoas com deficiência meios, né, de ela viver uma vida mais significativa é muito importante. O conceito de igualdade é você dar oportunidades iguais para pessoas diferentes. A gente costuma falar que eles são prisioneiros em seus próprios corpos, né? Então a gente está dando liberdade para essas pessoas através da comunicação. O Carlos é pernambucano, mas eu estou entrevistando ele aqui em São Paulo porque ele veio participar de um evento, dar uma palestra. Agora, a Clara, que é a inspiração de tudo isso, está lá em Recife. E é por isso que a gente vai assistir um vídeo com ela, mostrando como é esse aplicativo no dia a dia. Vamos lá assistir junto? Eu quero pintar as unhas. Eu quero passar batom. Também? Não. É? Vamos mandar um beijo? Manda um beijo pro programa Papo de Mãe, manda. Um beijão assim, ó. Beijo. A Clara é uma fofa, muito obrigada. E recado do papai? Clarinha, você é uma fofa e papai te ama. Beijo. Beijo. Beijo para Clarinha também, né? Que graça, né? Muito Ficou muito linda. bonita a Fernanda, a reportagem da Fernanda. E o Eliezer, você conhecia esse aplicativo? Não conhecia. E agora eu fiquei interessado. Porque pode ser legal para o Luca, né? Ele abrange todas as áreas das dificuldades do Luca, né? Então, achei interessantíssimo. Já tô querendo chegar em casa. E assim como o seu, que você falou que tem que ser sob medida, você vê que o aplicativo também é sob medida para as necessidades, Exatamente. né? Olha, ele sabe que a gente está falando dele. Ó. Escutou o nome. Sofia, e crianças autistas também fazem muita alimentação, tem essa alimentação sem glúten, né? Você tem o retorno dos pais, assim, que a alimentação... eles ficam felicíssimos. Que a sua loja aí mudou, assim, facilitou a vida deles? Porque na realidade é o seguinte, é muito difícil, lógico, qualquer pessoa especial, um filho especial é meio complicado. Mas a partir do momento em que se começou a perceber que na realidade, alterações no intestino, de inflamações no intestino, e o glúten inflama muito o intestino, e a caseína do leite também. O paciente autista, ele é muito sensível nessa hipersensibilidade. E a hora que a gente inflama o intestino, a gente abre essa barreira, a gente abre a barreira cerebral. Então, eles ficam alucinados, às vezes eles ficam agressivos. E a hora, isso já é vamos dizer assim, uma indicação meio que mundial. Eles tiram dos autistas o leite, por conta da caseína, que a gente não digere também. O glúten e os açúcares são muito controlados para diminuir a quantidade de fungos no intestino.
E com isso, eles começam a fazer comunicação. Então, eu recebi já muitas vezes lá na loja crianças autistas que estão na escola. Que legal. Estão aprendendo, já estão falando e lendo. E as mães ficam muito felizes, porque as crianças entram e falam assim, aqui é a padaria que eu posso comer tudo. Porque não tem que ficar perguntando se isso tem glúten, isso tem açúcar. E o seu filho cresceu bem, se desenvolveu Meu bem? filho cresceu bem, tem 1,74 m, não é anão. E isso eu acho que é uma coisa bem legal da gente pensar, porque a parte genética, é lógico que é importante, mas ela perfaz 30% do que a gente é hoje. A gente tem 70% de epigenética, que é tudo que você vai fazendo. Então é o que você pensa, o que você come, o que você faz, o carinho, o amor, o lugar, é tudo um pouquinho. E você pode ir printando, e hoje a gente fala de memória genética. Então isso tudo você vai modificando. Ele não tem nada, ele é dentista e a minha filha é médica. Que legal. E Daniel, você assim com essa preocupação em relação ao fogão, que outras coisas você acha que são perigosas dentro de casa e que daí até já existem algumas iniciativas, né? Por exemplo, colocar o portãozinho para a criança ou não entrar na cozinha, a rede nas janelas, né? O que mais você acha dentro de casa e que outras coisas você acha que às vezes até precisariam ser inventadas? Até o protetor de tomada, né? Para nenhuma criança colocar o dedinho. E não sei, acho que tem várias outras coisas, né? Canto de mesa, essas coisas assim. E a grelha, no caso, não serviria só para proteger as crianças, né? Você teria um auxílio para quem não tem um braço ou não tem uma mão. No fogão. Que aí ela conseguiria mexer uma panela. Quer dizer, ajudaria outras pessoas. E sabe o que eu pensei também? Até para as crianças e os adolescentes cozinharem, né? Porque a minha filha tem 12 anos e eu fico com medo de derrubar a panela. Se a panela é fixa, facilita um pouco também. Hoje em dia já temos facas de plástico, né? Os utensílios para as crianças poderem usar. E por que não ter essa grelha, né? E auxilia também no caso de pessoas com deficiências físicas, os idosos também para poder segurar a panela. Acho que é uma coisa que ajudaria todo mundo, né? Não só os... A Lisandra tem função do trabalho dela? Não só na segurança das crianças. Queria fazer um alerta, né? Isso que você tem trazido é a maior preocupação das mães com crianças com deficiência física e intelectual, porque essas crianças muitas vezes elas não têm a compreensão do risco que é aquilo. Qualquer criança não tem. Porém, no caso do seu filho, você vai alertar, vai falar 3 vezes, ele vai saber do risco. A criança com deficiência, ela tem dificuldade dessa compreensão, até mesmo pela capacidade intelectual dela. Então, isso que você tem trazido, as mães trazem muito para mim durante as terapias, né? Como eu tenho medo, porque ele não sabe do risco e ele chega na panela, eu tiro, mas ele vem de novo, né? Porque a criança não entende. Então, com certeza, esse tipo de adaptações, elas são muito importantes, principalmente para os pais que têm filhos especiais, que precisam de ainda mais ter cuidados. E acho que poderia até colocar as crianças como uma terapia cozinhando. Com certeza. Né? Porque seria algo mais. Acesso à cozinha. Exato. Agora, doutor, o Daniel contou pra gente que ele ainda não fez, não elaborou, né, o projeto. Eu não tenho protótipo. Você não tem o protótipo, tem só no papel. Quer dizer, você não precisa ter como o Eliezer tem, né, que ele fez, ele já fabrica aí. Você pode mesmo ter só uma ideia no papel para fazer esse registro, é isso? Sim. Mesmo que seja praticamente impossível hoje em dia nós aplicarmos, nós trazermos isso para o plano real. Uma invenção pode ser requerida no INPI, desde que tenha aplicação industrial, seja nova e tenha atividade inventiva. Ele está protegido, então? Está protegido, sem dúvida alguma, mesmo que ele não tenha um protótipo. Então, não por é exemplo, se outra pessoa tivesse, se ele encontrar o projeto dele sendo vendido numa loja, ele pode ir lá e reivindicar a patente daquilo? Ele pode processar? Através de uma ação judicial própria, ele pode pedir para que o juiz obrigue essa empresa ou essa loja a não mais comercializar aquele produto que está protegido pela sua patente. E é muito caro para registrar uma patente, doutor? Não, os custos entre taxas federais do INPI e os honorários de um especialista, seja um advogado ou um agente da propriedade industrial, normalmente ficam em torno de 3 a 5 mil reais. Para a maioria massiva das invenções, que são invenções que facilmente são descritíveis, né?
Bom, não deixa de ser aí um investimento que a pessoa tem que fazer, né? Tá bom, então olha, a nossa conversa com pais e mães inventores continua no próximo bloco. Fique com a gente aqui na TV Brasil. Pai tem que rebolar no dia a dia. Dá pra brincar dizendo que assim é profissão MacGyver, pai? Tem que inventar? Um pouco, né? Vai criando, vai dando novas oportunidades e inventando o que o mercado está necessitando. Por exemplo, você enxerga coisas positivas no dia a dia que te ajudaram a criar teu filho? Boas invenções? Sim, essa bicicleta, por exemplo, dá muito equilíbrio para a criança, né? Ajuda bastante o desenvolvimento para crescer com uma bicicleta. Muita criança hoje mais velha não consegue andar e eu acho que ajuda bastante para o desenvolvimento da criança. Olha só, uma boa invenção. Olha, fizeram uma bicicletinha aqui sem pedal, bem própria para ele. Vamos andar? Olha lá, funciona direitinho. Uma boa invenção, hein? Eu penso que poderiam existir mais soluções ecológicas, assim, ambientais, principalmente nesse período de falta de água, crise, né, que a gente vive. Acho que seria bastante interessante, assim, popularizar essas invenções, que nem vi uns tapetes que você coloca no banheiro, que absorvem a água do banho para depois ser reaproveitado. Acho que isso é bem interessante. A Val tem 2 filhos e já precisou de muita criatividade e invencionice para distrair as crianças. O que você fazia quando eles eram pequenos? Olha, eu inventava muitas coisas, né? Eu fazia assim, tipo, dava panela, travessas plásticas, né? Para fazer brincar, fazer castelo. Então não tinha muito brinquedo, então você, né, pegava algumas alternativas, coisas dentro de casa mesmo. Sem gastar muito, né? Sem gastar muito. Às vezes dá mesmo para inventar coisa em casa sem gastar muito para distrair as crianças, né? Aquela história da criança que brinca mais com o embrulho do que com o brinquedo, né? Mais triste quando desembrulha e pega o papel e o brinquedo fica lá. Né? Que é o papel, né? Brinquedo caro que você se empenhou para dar. Caixa de papelão, constrói um monte de coisa, E olha, né? Que legal, agora durante o intervalo, o Eliezer colocou o colete aqui no Luca. Hoje foi feito sob medida para a mãe, para Gil, né, Gil? Porque o sapato que vai colado no sapato dele está aí no seu número, é isso? Então conta pra gente, como é que funciona isso e como é que é para você ficar com seu filho assim? Nossa, como que é, Luca? Fala aí. Ele tá feliz, a gente tá vendo. Antes era na fraldinha. Colocava a fraldinha, amarrada, amarrada. Também ficava ruim a postura, né? No final do dia tava que nem as fisioterapeutas, né? Eles não aguentam a coluna. Porque daí tem um peso para os pais. Agora facilitou? Nossa, mas não sei. E a gente viu a alegria dele na hora de vestir o colete, ele fica muito feliz. Nossa, essa interação aqui, ele curte. Deixa eu ver, anda um pouquinho com ele pra gente ver como é que é. Fala, você quer dar ré? E vocês andam várias vezes ao dia com ele? Todo dia. E várias vezes ao dia? Mais de uma vez? Quando dá. Quando dá, a gente reserva. Quer dizer que ele faz exercício e vocês fazem também? Também, né? Somos obrigados. Ótimo pro glúteo, viu, meninas? E o legal é para ele a chuteira, né? O que você achou da postura, Lisandra? Então, a mãe tá com uma postura legal, né? Eu acho que isso é muito importante, a gente ter esse olhar com a postura de quem também está conduzindo, né? E aquilo que a gente falou, sempre importante estar com uma equipe multi que atende a criança, orientando para que a gente possa cada vez mais ter esse sorriso. E o que mudou na vida, desde que seu marido teve essa invenção? O que mudou lá na casa de vocês, na vida do seu filho, na sua? Essa conexão, né? De família, como ele falou, né? De ser pai, né? Essa interação entre os 4, até a Sofia também. Daqui a pouco a Sofia daqui a pouco ela também. Tá vestindo também mas a Sofia também inventa, viu? Ela fez uma adaptação na cadeira e na bicicleta. Ela puxa ele, ela que inventou. Eu só melhorei a invenção dela. Cadê a Sofia? Ela fez uma adaptação lá bem legal e ela reboca o Luca na cadeira de roda com a bicicleta dela. Vem cá, Sofia, vem contar pra gente. Quer vir aqui, Sofia? Tá tirando a saia. E esse aqui você disse que você fez ontem à noite? Esse fez ontem à noite. Qual o material que você usa aqui? Porque tem que ficar bem confortável para não machucar. A gente usa uma almofada, ele é almofadado, tem um forro nessa almofada.
né? E o tecido é algodão cru, que ele é bem resistente. Ele não pode ceder, né? E dá Tem pra que ele, dá pra ficar ele, travado. Dá pra ele chutar uma bola? Dá. Dá pra ele dançar? Dança. Ontem mesmo eu recebi um vídeo de Cadê a bola? do Murilo, que tem um colete que eu fiz pra ele tava dançando quadrilha. Foi bem emocionante. Ah, que legal. Né? Eu fiquei bem emocionado com o vídeo do Murilo dançando. Né? Um beijão pro Murilo. Que ele tava dançando quadrilha, eu fiquei bem emocionado. Que legal, você tem esse retorno das coisas Tem, que as você pessoas faz. mandam os vídeos, é bem legal. Vem cá, Sofia, conta pra gente. Vem aqui, pode ficar aqui. Quer ficar aqui do lado da mamãe, do seu irmão? Como é que, quer dizer que os seus pais estão contando que você também ajuda com o Luca? É? O que você faz para ajudar? Eu ajudo cuidando dele enquanto eles estão trabalhando. Ah, e o seu pai estava me contando essa história da bicicleta. Como é que você faz com a bicicleta? Eu antes colocava uma cordinha e amarrava na cadeirinha do Luca e ia pro chão, mas agora o papai colocou um ferrinho e agora eu tô puxando ele. Quer dizer que você vai na bicicleta puxando seu irmão na cadeira de rodas. É. E ele fica feliz, né? Fica. E você gosta da companhia dele, de sair com ele para passear com ele? O que você acha? Olha, ele tá jogando bola, Rô, vamos ver. Olha que legal pro Luca. E é legal ele poder sair assim com vocês, né, Sofia? Ah, é divertido, né? Muito legal. Sai todo mundo sempre junto? Às vezes a mamãe fica trabalhando na rua e eu e o papai vamos e às vezes a mamãe tá junto. A invenção tem nome já? Esse a gente chama de Caminhe Comigo. Que aí você tem que registrar um nome também? Pode Além também da registrar invenção, um um nome também para proteger, para não usarem o mesmo nome? São coisas completamente diferentes. Uma coisa é o direito sobre a marca, o nome da invenção, aquele sinal visualmente perceptível para identificar aquele produto. Outra coisa é a invenção. Então você tem que registrar também. Registra a marca e registra a patente. Também. Exatamente. Ele tem um outro nome como patente, né? Mas o Caminho Comigo é um projeto que a gente está começando. Né, que a gente está procurando apoio para poder fabricar bastante. A gente não quer vender, a gente quer distribuir. Que legal. É que né? você falou que você não vendeu nenhum, mas já não, tem muita criança usando. Né? Então você a gente está buscando recurso para distribuir para esse ampliar, para poder distribuir para mais outras pessoas. A gente é muito caro. Quem tem filho especial sabe o quanto que é caro, né? Uma goteira, a gente olha para uma goteira e fala, meu, por que isso aqui custa R$1.000? O que é goteira? Goteira é uma botinha de plástico, revestida com EVA. Eu olho assim e falo, não tem como, mas tudo bem. Né? Impostos, a ideia, a invenção, beleza. Uma cadeira de rodas, eu olho, poxa, por que uma cadeira de rodas que não passa de uma bicicleta custa R$5.000? Uma bicicleta custa 400. Né? E uma cadeira de rodas R$5.000. Né? Então, esse equipamento, assim, ele é lúdico, né? A gente brinca, a gente faz o que quiser com esse equipamento. E como é meu, eu falei assim, eu não quero vender. A gente está buscando apoio e quando a gente conseguir algum apoio, a gente vai distribuir. Ah, vocês vão conseguir, porque a ideia Entendeu? é muito legal, a gente quer ver pai correndo, a gente quer fazer corrida, vamos fazer São Silvestre, vamos fazer o que tiver que ser feito com esse equipamento. Mas a nossa ideia não é que esse equipamento seja vendido no Brasil. Legal. Entendeu? A gente quer que esse equipamento seja distribuído. Se o pai e a mãe, mas o pai e a mãe tem que ter boa vontade, porque também é cansativo. Como a Gil disse, né? Ajuda nos glúteos, a coxa, porque cansa, né? Dá um trabalho para ser colocado na criança. Então, não basta só comprar o equipamento, você tem que se dispor para poder a associação faz esse trabalho de ajudar os inventores a encontrar investidores? Sim, a gente faz a divulgação do projeto para que investidores e empresários possam assistir e entrar em contato conosco. Quem sabe, né? E ele tem uma alimentação especial também? Não, Como que é a ele alimentação? come tudo. Não, porque eu estava pensando até nos produtos da Sofia, de repente, também para ele. Sofia, e que dica você pode dar para quem tem criança com problema em casa, que precisa de uma alimentação especial e às vezes não tem como comprar? Tem muita coisa, assim, dá trabalho, mas dá para fazer em casa, né? Não, dá para fazer. Na realidade, assim, eu acho que se a gente voltasse no tempo, uns 50 anos atrás, mudaria bastante. Então, por exemplo, outrora o pessoal tinha muito hábito de cozinhar uma batata doce, comer de manhã em vez de comer pão.
Aí não ir para o pão, só o pão com farinha integral, faz com outras coisas, usa o polvilho, usa a tapioca, usa o cuscuz. Tem tanta coisa interessante. Eu digo isso porque a comida, o arroz com feijão é fácil, né? Se eu substituir o glúten, né? Arroz e feijão tá Tem alguém com fome. Mas o duro são os lanchinhos e o café da manhã. Porque tem aquela questão do levantar, tomar um café. Então, usar outros recursos, a mandioca. Nós somos muito ricos em coisas A gente aqui. viu que tem gente com fome, a gente vai experimentar os Ué, biscoitinhos. só abrir. Eu vou pegar, eu queria saber, porque você falou que gosta de cozinhar, pelo jeito, Sim, né? bastante. Ele estava contando no intervalo que gosta de fazer pizza. Vai fazer pizza sem glúten também? Eu tenho um buffet de pizza em domicílio, na verdade. E ele já está pensando em fazer sem glúten. Já estou aqui trocando umas receitas. Pai tem uma cozinha, né, que faz produtos especiais. Nós né, também Elisandra? temos uma cozinha lá que oferece também esses alimentos para as crianças que têm alguma restrição alimentar, né? Que é muito importante os pais ficarem atentos a isso, porque essa alimentação pode ocasionar na criança uma deficiência intelectual, né? Então é importante, muitas vezes, essa criança, quando detectada, fazer essa dieta, essa alimentação correta. Renata, o que você achou da invenção Pode dar do seu para ele, marido? eu já estou enjoada do meu produto. Não aguenta mais. Mentira, eu como todo dia. Quer dizer que lá na sua casa quem vai para a cozinha é o Daniel? Eu sou sortuda. O que você achou da invenção do seu marido? Olha, eu acho que é grandioso, né? Porque poupa muitas coisas ruins que podem acontecer na vida das pessoas, né? Então, é o que ele falou, uma cicatriz, é um trauma que a pessoa pode carregar para a vida inteira. Tem a questão dos deficientes físicos também, que eu acho ótimo, né? Você poder dar autonomia para essas pessoas. Tem os idosos também que gostariam de voltar a ter autonomia, mas por algum motivo não podem mais estar na cozinha. E a segurança da gente pensar que uma criança está segura e ela pode ir em qualquer cômodo da casa, isso tranquiliza, né? Então, eu sou muito fã do projeto, acho fantástico. E você já conhecia esse lado criativo dele? Ele inventa bastante coisa, viu, gente? Como eu conquistei ela? Tem que ser criativo, tá uma delícia, né? hein? Nossa, eu tava muito com bom, fome. Sofia, muito bom, viu? Uma Parabéns. delícia. Que tal? Muito gostoso. Pode experimentar também. Como chama seu filho? Matheus. E o Matheus, passa o microfone para ele, por favor. Matheus, você gosta de ir na cozinha? Sim. O que você gosta de fazer na cozinha? Eu gosto de ajudar meu pai e minha mãe. E tem que tomar cuidado na cozinha, né? Sim. Você sabia que seu pai já inventou um negócio para o fogão ficar mais seguro? Sim, ele me falou. E ele inventou por sua causa. Você sabe da história? Sim. Qual que é a história? Você era pequenininha, é isso? Outro dia eu tava lá na sala, meu pai tava cozinhando, fazendo feijão. Eu fui lá na cozinha, ele falou para eu não ir. A panela foi para um lado e daí, mas não caiu nada no chão. Ele conseguiu segurar. Que sorte, né? Que sorte. E seu pai cozinha bem? Muito. O que ele faz que você gosta? Eu gosto quando ele faz pizza. Bonitinho. Ah, legal, gente. Obrigada. E o Luca tá feliz ali, então, né, Gil? Tá andando aí? Tá? Ai, que barato. Hoje a gente vai encerrar o programa comendo. Mas pelo menos é sem glúten e sem lactose, né? Super saudável. Quer dizer, não vai engordar também. Isso é saudável, isso Saudável. pode. Gente, obrigada por terem vindo. Vou passar uma última rodada com vocês para divulgarem o site, tá bom? Para quem, né? Quantos pais aí que têm filhos como o Luca que se interessam por isso e que você pode ajudar, né? Como é que faz, então, para as pessoas entrarem em contato, Elias? Pode me ligar. Né? O meu código de área é 12, aí liga 98168-6546. Pode ligar e a gente conversa e a gente faz. Sob medida. Sob medida. Que legal. Né? Vai chegar lá, no mesmo dia já sai andando. Legal, obrigada. Parabéns, viu? Parabéns mesmo. E você, Sofia? Seus produtos aí. Vocês podem entrar em contato conosco no nosso site, www.jaita.com.br, e aí vê lá que nós temos pelo menos 100 produtos. De petit gâteau, Gostoso. trufas,
biscoitinhos, pãezinhos. Salgados, doces. Salgados, doces. E eu vou pedir, então, depois você passar uma receita pra gente pôr para os nossos telespectadores no nosso site. Ah, pode ser? Tá bom, eu mando depois. Tá bom, obrigada. Uma bem facinha. Tá bom. Tá E bom? o Daniel? No meu caso, pode entrar ou em contato comigo, pelo 13, código de área, né? 982088000, ou direto com a Associação Nacional dos Inventores, inventores.com.br, que eles têm todo o projeto lá. Que o Daniel é de Santos, Santos. no litoral. Hoje a gente tem litoral norte e litoral sul. Pronto. Caiçaras. Os Caiçaras. De São Paulo. E a Lisandra, o site? O site da APAI é www.apaisp.org.br. Lá tem todas as informações, telefones, os contatos, para que até mesmo quem tiver interesse em saber um pouquinho do nosso trabalho e também da nossa cozinha que a gente também tem lá. E tem muitos pais inventores lá também? Muitos pais criativos. E daí vocês ajudam a adaptar as criações deles. Isso, a gente como TO às vezes vem com a ideia e eles transformam a ideia em algo muito melhor, né? Porque eles estão ali no dia a dia com o filho, então isso se transforma de uma maneira muito melhor do que a gente imaginou. Legal. A Marcela, o site da associação? É inventores.com.br. Então lá tem todas as informações, tem o projeto do Daniel também e diversos outros. E gente de todo o Brasil. De todo o Brasil. Inclusive eu faço representação no Rio de Janeiro. Então, legal. se tiver inventor na área também. Tá legal. Obrigada. Obrigada. E o Dr. César? Nosso escritório é um escritório de advocacia especializado em propriedade intelectual. Então, a gente trabalha com registro de marca, patente. Temos engenheiros na equipe para a redação das patentes e podem entrar em contato conosco através do pedut.com.br. Tá legal. Obrigada, viu? Obrigada por terem vindo. Olha, e no próximo programa a nossa conversa vai ser com mamães empregadas domésticas. Elas se desdobram no trabalho para criar os filhos e, a partir de agora, passam a ter mais direitos. Vamos tirar todas as dúvidas sobre a PEC das domésticas. E participe também na internet. Acesse www.papodemãe.com.br. Nós também estamos no Facebook, no Twitter e no Instagram. E até a próxima aqui na TV Brasil. Até!